No vídeo de hoje, eu vou falar sobre aviação experimental, principalmente no que diz respeito à operação dessas aeronaves em área densamente povoada. Eu vejo que é um assunto que traz muitas dúvidas entre os nossos clientes e amigos pilotos, mas antes de falar sobre esse tema, eu acho importante explicar a importância da aviação experimental. Na verdade, a aviação experimental é o berço da aviação mundial. Toda aeronave nasce experimental, claro que com diferentes propósitos, mas todas elas nascem experimental. Desde o A380, passando pelo nosso KC-390, até as nossas aeronaves de construção amadora. No início dos anos 80, começaram a surgir os primeiros kits de ultraleve, justamente porque eram aeronaves de operação mais simples, demandavam pouco espaço para pouso e decolagem. Foi justamente nessa época que também começaram a surgir os primeiros fabricantes nacionais, que seguiam o RBHA 38 para que pudessem fabricar e fornecer esses kits. Esses projetos dessas aeronaves tinham que ser submetidos ao CTA, Centro Técnico da Aeronáutica. Então, somente depois de aprovado esse projeto é que os fabricantes poderiam fornecer esses kits aos clientes. E esses kits eram montados por eles mesmos, né? Então, o que começou a acontecer? Muitos deles não tinham proficiência, não tinham know-how para montar essas aeronaves, às vezes não tinham habilidade suficiente, e aí começaram a surgir os primeiros acidentes. E então, o DAC, na época, o Departamento de Aviação Civil, juntamente com a ABUL, a Associação Brasileira de Ultraleves, entrou num consenso de que era melhor os fabricantes entregarem essas aeronaves montadas, afinal eles detinham esse know-how, para que esses índices pudessem diminuir. E foi então que começou a surgir uma grande cadeia de fabricantes, montadoras e fornecedores. Claro que com o crescente mercado, as aeronaves também começaram a evoluir. Então, aqueles pequenos ultraleves que antes decolavam, pousavam curtinho, muitas vezes ficavam voando só em volta da pista, começou a voar cada vez mais longe. E em 2016, houve um acidente de uma aeronave que decolou do campo de Marte, uma aeronave experimental que decolou do campo de Marte e, infelizmente, caiu ali próximo entre as casas. E foi então que começou a surgir uma discussão sobre um parágrafo que consta no RBAC 91, parágrafo 91.319, que fala justamente sobre o sobrevoo das aeronaves experimentais em área densamente povoada, em que a ANAC precisa, na verdade, emitir uma autorização para essas aeronaves. Então, falando sobre o RBAC 91 e o parágrafo que eu citei, é o parágrafo 91.319C, que diz: somente é permitido operar uma aeronave com CAV, certificado de autorização de voo experimental, sobre áreas densamente povoadas, se tal operação for autorizada pela ANAC e em conformidade com as regras do DSEA. E, na verdade, foi emitida uma IS falando sobre essa autorização, uma instrução suplementar. A IS que foi emitida é a 91.319.001. E dentre várias instruções, o que mais causa dúvidas é a classificação dos aeródromos. E é sobre eles que eu vou falar e vou enfatizar aqui nesse vídeo. Então, primeiramente, a ANAC classifica os aeródromos como livres, restritos e proibidos. Eu vou falar aqui, vou dar um exemplo de um aeródromo livre. O que a IS fala sobre aeródromos livres? Então, são todos os aeródromos para cujo acesso não é necessário o sobrevoo de áreas densamente povoadas. Aeródromos cercados por edificações distribuídas de forma esparsa em seu entorno, com baixa densidade populacional, admitindo-se ainda pequeno conjunto concentrado de edificações em parte reduzida do entorno, desde que não estejam no prolongamento das pistas utilizadas, são considerados aeródromos livres. Então, eu coloquei aqui um exemplo de um aeródromo livre. Em segundo lugar, ela classifica os aeródromos restritos. São todos os aeródromos próximos ou inseridos em áreas urbanas onde, para as operações ocorrerem, considerando o procedimento previsto, haverá necessidade de sobrevoo ao longo de trajetória de até 1,5 milha sobre área densamente povoada. E aqui eu peguei o exemplo de Atibaia. Então, é possível verificar que tem cidade, mas dá menos de 1,5 milha.
Além disso, a operação nesse aeródromo ocorre ali pelo setor UISC. Em muitas áreas ali, como está sendo apontado, é área verde, que não necessariamente é feito sobre área densamente povoada, por exemplo, na Perna do Vento. E em terceiro lugar, tem os aeródromos classificados como proibidos. São todos os aeródromos que não se enquadram nas definições de aeródromos livres e restritos. Aqui eu utilizei o Campo de Marte como exemplo. Então vejam que para chegar nele, a gente tem que sobrevoar muito mais do que 1,5 milha. Então ele é considerado um aeródromo proibido para as aeronaves experimentais. No Brasil, são cerca de 5 aeródromos no máximo que tem essa restrição para as aeronaves experimentais. Então, antes de falar sobre a autorização em si, eu vou explicar um pouquinho sobre a aeronavegabilidade. Ela está diretamente relacionada com a segurança. Para uma aeronave manter-se segura, ela tem que estar com a aeronavegabilidade em dia. E como manter essa aeronavegabilidade em dia? É justamente mantendo as manutenções. Depois, a verificação, é feito o CVA, que é a verificação dessas manutenções, e, por fim, a obtenção da autorização do F319 para aqueles pilotos de experimentais que estão ou que pretendem operar em aeródromos restritos. E o que está previsto nessas manutenções e inspeções? Os fabricantes de célula, motor, hélice e instrumento confeccionam manuais onde estão previstas as tarefas a serem realizadas durante essas manutenções e inspeções. Essas tarefas podem ser calendáricas, ou seja, vencer por data ou por horas voadas. E as inspeções são anuais ou de 100 horas, normalmente o que vencer primeiro. Além de seguir os manuais, o proprietário ou operador de uma aeronave leve esportiva especial ou das aeronaves certificadas devem obrigatoriamente seguir o RBAC 43. Mas quem pode realizar essas manutenções e inspeções? E é aí o grande gerador de dúvidas. Para aquele piloto que pretende operar num aeródromo livre, essas manutenções e inspeções podem ser realizadas por ele mesmo ou por mecânicos especializados. Já para o proprietário de uma experimental que vai operar em aeródromos restritos, essas manutenções somente podem ser realizadas por oficinas certificadas, segundo o RBAC 145, por um mecânico de manutenção aeronáutica ou por mecânicos especializados sob a supervisão de um MMA. Além das manutenções e inspeções previstas, toda aeronave anualmente precisa passar por uma verificação de aeronavegabilidade, para que seja emitido o CVA, o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade. E o que é isso? Conforme definição da IS 91403, a verificação de aeronavegabilidade tem como objetivo atestar que uma aeronave se encontra em condição aeronavegável, incluindo seus componentes e equipamentos, com o intuito da emissão do CVA. Então, é justamente uma verificação onde o técnico vai constatar que todas as manutenções previstas nos manuais estão de acordo, foram realizadas realmente. Pois bem, quem pode realizar a emissão, quem pode realizar a verificação e a emissão do CVA? E aqui também tem diferença. Então, para aquelas experimentais que vão operar em aeródromos livres, o CVA pode ser emitido por representantes técnicos de associações credenciadas, engenheiros aeronáuticos registrados no CREA e cadastrados na ANAC, engenheiros mecânicos registrados no CREA com habilitação para aprovarem serviços de manutenção em aeronaves e cadastrados na ANAC, oficina certificada segundo o RBAC 145 e o mecânico de manutenção aeronáutica. Já quem vai operar em aeródromos restritos, o CVA, ou seja, essa verificação, só pode ser emitido por uma oficina
oficina certificada, segundo a RBAC 145, ou por MMA. Então, tá aí a grande diferença. Então, agora eu vou falar justamente sobre a autorização de voo prevista no parágrafo 91.319. Trata-se do formulário 319, onde o ente qualificado vai vistoriar esta aeronave para verificar se ela atende tudo o que é previsto na IS, para que receba esse formulário, que é, na verdade, a autorização de sobrevoo de área densamente povoada. Então, o que essa aeronave precisa cumprir? No mínimo, ela tem que ter, no mínimo, 100 horas de voo acumulada, possuir manual de voo e manual de manutenção aprovados por engenheiro aeronáutico, estar adimplente com todas as manutenções estipuladas em seu manual de manutenção, que isso também é verificado no CVA, manter as cadernetas de célula, motor e hélice atualizadas, possuir ficha de peso e balanceamento atualizada, proceder a todas as manutenções somente por meio de entes qualificados, que são aqueles entes que eu falei anteriormente, justamente os entes que são previstos para as aeronaves que vão operar em aeródromos restritos, e possuir CVA válido emitido também por esses entes qualificados. Então, aquele cliente que, por exemplo, Tati, eu só vou voar na minha fazenda, fica longe de cidade, é um aeródromo livre, eu preciso passar por essa inspeção para emissão, eu preciso ter esse formulário? Não. Esse formulário é só para as aeronaves que vão operar em aeródromos restritos. Essa inspeção, veja que ela também pode ser emitida por um ente qualificado, ou seja, se o seu CVA foi emitido por um mecânico de manutenção aeronáutica ou por uma oficina homologada, ele mesmo também pode emitir esse F319, porque ele é um ente qualificado previsto justamente dentro da IS. E agora eu vou fazer um resumo para mostrar justamente a diferença das aeronaves experimentais que vão operar em aeródromos livres e das aeronaves experimentais que vão operar em aeródromos restritos. O que é preciso para cada uma delas? Então, para as aeronaves que vão operar em aeródromos livres, as manutenções e inspeções podem ser realizadas pelo próprio piloto ou por mecânicos especializados. O CVA não precisa necessariamente ser emitido por um MMA ou por uma oficina, pode ser emitido por aqueles entes qualificados que eu falei anteriormente. E não precisa da autorização, que é o formulário F319. Já as experimentais que vão operar em aeródromos restritos, as manutenções e inspeções precisam ser feitas por oficinas certificadas, por mecânicos de manutenção aeronáutica ou mecânicos especializados com supervisão de um MMA. O CVA precisa ser emitido por uma oficina certificada ou por um MMA. E essas aeronaves precisam, além de tudo isso, passar pela inspeção para que seja emitido o F319 pelos entes qualificados que eu já elenquei. E, finalmente, a dúvida final. Qual vai me atender? Um experimental ou um ALI especial? Lembrando que no caso da Trek Icarus, os experimentais seriam o Kit Adventure Standard, que é enquadrado na construção amadora, ou o ALI experimental. Então, aqui eu fiz um resumo para que o cliente possa entender e ele mesmo colocar na balança o que vai ser melhor para ele escolher. Então, se o cliente pretende operar só no sítio dele, numa pista afastada de cidade, né? Então, nos aeródromos que são classificados como livres, o que é exigido, então, dessa aeronave? Então, as manutenções podem ser feitas pelo próprio cliente, pelo próprio piloto ou mecânicos especializados. O CVA não precisa ser emitido por um MMA ou por uma oficina homologada. E não precisa do F319, ou seja, ele não precisa passar por aquela inspeção para a emissão do F319. E aí, na verdade, a comparação maior vai ser entre o cliente que quer operar no aeródromo restrito e o ALI especial. A dúvida maior realmente vai estar entre essas duas, né? Então, para as experimentais que vão operar em aeródromos restritos, é possível verificar que as exigências
são basicamente as mesmas no que diz respeito às manutenções, a aeronavegabilidade da aeronave. Nas experimentais que vão operar em aeródromos restritos e na ALIA especial, veja que são parecidos, as manutenções e inspeções têm que ser realizadas por um MMA ou por um RBAC, uma oficina RBAC 145. O CVA para os dois tem que ser emitido e verificado pelos entes qualificados que eu elenquei anteriormente. No caso dos experimentais com aeródromo restrito, ele precisa fazer a inspeção e ter o F-319 a bordo. No entanto, essas aeronaves, sendo experimentais, elas têm restrição no aeródromos proibidos, como é o caso do Campo de Marte. E também ele não pode usar para o voo comercial. Já o ALI especial, que ele ganharia com o ALI especial, é que ele poderia usar comercialmente e a aeronave não tem restrição nesses aeródromos. Então, o ALI especial, por exemplo, ele pode pousar no Campo de Marte. Além disso, pode operar visual noturno. Então, aí fica entre esses dois. O cliente que não vai querer, por exemplo, Tatiana, eu não quero operar num Campo de Marte, não quero operar em nenhum desses aeródromos, então o experimental ele vai atender, desde que ele faça aí cumpra com todas as exigências para operar num aeródromo restrito, caso, obviamente, seja o caso. Ou então, se ele falar, não, eu faço questão, eu quero pousar em qualquer lugar, não quero ter restrição. Aí, realmente, ele parte para o ALI especial. Então, esse vídeo, na verdade, foi um resumo. Obviamente que a legislação tem muito mais coisa, mas foi apenas um resumo para que todos possam entender melhor sobre todas essas restrições aí com relação aos experimentais e para um melhor entendimento de qual aeronave, então, vai atender.